vai ter que segurar essa análise porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, está falando neste momento. Daqui a pouco a gente volta com o Pedro. Nós iríamos começar a discutir o mérito das matérias que não sejam afeitas à LDO nem ao orçamento, todos os outros vetos, e nem sequer entramos nesses assuntos para ter uma ideia de mérito sobre esses vetos. Falamos com o presidente Pacheco, que ficou de reunir com os líderes de governo no Congresso e nos dá uma posição. Eu estou chegando agora para outra reunião aqui na presidência com os líderes para entender se vamos ter hoje ou se só vamos ajustar as pautas de hoje e da semana subsequente ao feriado. Agora, eu penso que já houve tempo suficiente para que as bancadas maturem sobre os vetos e que se tive também a oportunidade de se discutir o governo e os partidos com relação ao mérito dos vetos. E se determinados assuntos não mudaram ou não mudarão, é melhor que nós resolvamos logo, para que o governo depois, com outras situações, não fique apertado no seu calendário de votações ou de projetos que possam tramitar na casa. Agora, o fato de o ministro Haddad entregar hoje a regulamentação da reforma tributária, isso pode ser um complicador, já que há esse clima de não se saber se vota ou não? Ou o senhor acha que não, que é o caminho de entregar logo para tocar a regulamentação? Não entendi se vota ou não o que é a regulamentação. É porque ele veio entregar a regulamentação e, no entanto, tem esse clima com relação à Com relação aos vetos, mas uma coisa é independente da outra, né? Eles me comunicaram agora que às 17h30 vão estar entregando aqui na Câmara, eu não sei se também no Senado, mas regimentalmente e constitucionalmente pela Câmara, agora às 17h30 os projetos de lei complementar. Então esse assunto nós reuniremos, olharemos quais são os projetos de origem do Parlamento que também tratam sobre essas complementações, regulamentações. Não ainda. Nós ainda nem discutimos se vão ser 2 relatores, tem deputados pedindo para que se criem ali 2 núcleos, sem ser comissão especial, como se fossem 2 grupos de trabalho, para dar oportunidade a mais parlamentares de participar dessa discussão como relatores, porque são os detalhes, o pente fino, onde vão se definir muitas situações que a PEC deixou para a lei complementar. Não está definido, eu não tenho ainda a decisão sobre isso, vou conversar, ver qual é o melhor caminho, conversar com os líderes dos partidos e chamar, né, num calendário de trás para frente, ou seja, quais são as datas em que nós podemos montar as audiências, as conversas, as reuniões, a oitiva de todos os interessados, tanto das partes institucionais, estados, municípios, como da sociedade civil organizada, o setor produtivo, quem gera emprego, dos mini, micro, médios e grandes produtores desse país, porque aí estará a discussão de todo um processo que durará, eu acho que pelo menos mais uns 30, 40 anos. Não, mas a prova esse ano... É porque a prova esse ano... Trabalho deve ter quanto tempo de duração? Não, a princípio eu não tive ainda reunião com os parlamentares e com os líderes para discutir, mas a nossa ideia é trabalhar para que em 60, 70 dias isso possa estar no plenário da Câmara, ou seja, antes do final do recesso do primeiro semestre. Se não houver as condições políticas, a gente vai vendo com o tempo. Agora, as matérias, tanto na Câmara quanto no Senado, só se resolvem definitivamente quando você, além de dar um amplo debate e uma discussão muito minuciosa dessa matéria, você constrói consensos e põe a matéria no plenário. Aí sim você tem a oportunidade de saber e passar um recado claro de que nós não podemos, depois de um esforço que as 2 casas fizeram para votar a PEC da Previdência, nós deixarmos essa legislação sem uma regulamentação. Então, é importante que aconteça esse ano ainda. Ontem o presidente Lula defendeu a manutenção dos 2 relatores, Aguinaldo Ribeiro, por exemplo, aqui na Câmara. Então, ainda não chegou ao fim. Eu acho que a opinião do presidente é importante, a gente respeita, mas nós temos uma quantidade absurda de deputados competentes que também desejam relatar essas matérias. O deputado Aguinaldo Ribeiro tem sempre e terá a nossa eterna gratidão, é um companheiro de partido muito conceituado e competente. Mas ele já relatou a PEC da tributária. Essas regulamentações necessariamente não tem que ter o mesmo relator. Nós temos aqui deputados da frente do empreendedorismo, nós temos deputados tributaristas, nós temos deputados advogados, nós temos deputados e deputadas
com a capacidade, por isso que há a possibilidade ainda de se formar 2 grupos com uma quantidade reduzida, mas 2 grupos de trabalho para cada um cuidar das agendas e das discussões dos 2 temas. Então, só para a gente entender, presidente, essa reunião que vai acontecer, então ela vai ser importante para resolver se a sessão acontece hoje ou não acontecendo, fica para a segunda semana, para o mês de maio? Na minha opinião, é muito ruim que ela não aconteça. Como eu disse, se um assunto não houve mudanças durante 2 ou 3 semanas já de adiamento, não quer dizer que ele vai ter daqui a mais 2 semanas. Nós só vamos diminuir o tempo para que o governo possa se organizar com relação às pautas que virão, às necessidades que precisarão, né? Nós somos um ano de eleição, é importante, por mais esforço que a gente tenha, nós esse ano teremos 2 31 de dezembro. Nós teremos um 31 de dezembro em junho e nós temos um 31 de dezembro em dezembro. Então, a minha preocupação é que, por falta de iniciativa, de reuniões e de tentativas de acordos, essas matérias não sejam encaminhadas, que os vetos não sejam apreciados, tanto da LDO, quanto do orçamento, quanto de todos os outros projetos. Nós já tivemos 2 adiamentos. Esse terceiro, qual é a garantia que fica aqui no quarto, a partir do dia 6 de maio, nós não teremos. Essa foi o final da reunião, com um apoio quase que unânime, 2 ou 3 partidos é que preferiam, por questões diversas, não votar hoje. E agora nós vamos definir isso na reunião, para saber se teve algum andamento na conversa do líder do governo na Câmara, com o presidente Pacheco, com o ministro Rui Costa, para definir essa situação. A conversa do senhor com o presidente Lula, houve uma cobrança para que essa sessão não fosse adiada? Olha, eu acho que eu não vou desrespeitar o presidente Lula, ele agiu muito correto. Uma conversa não necessariamente é motivo para que o senhor saiba qual foi o assunto. Se fosse uma audiência, como ele diz, ou um despacho, a gente traria ela a público. Presidente, o governo judicializou a desoneração dos 17 setores e também dos municípios. Como os senhores recebem isso? Porque foi tão bem acordado aqui na casa, tão bem votado nas 2 casas e agora ele judicializa. Quem tem que responder sobre isso é justamente o Executivo. Tem entendimentos e entendimentos a respeito dessas matérias, né? Mas faz parte do processo. O judiciário ele age quando ele é provocado. Eu falava isso numa entrevista esses dias. ADI e recursos para o Supremo têm que ser observados como tal. E o Supremo falará a respeito dos temas que foram ali levados para a discussão. Só após o PS. Lá na aprovação lá do Senado. Sim, o acordo que nós fizemos é aprova o PS, né, e na sequência nós aprovaríamos a 1202 para dar tempo àqueles que sairão do PS pelo texto que nós aprovamos ontem, de ter tempo de poder pagar agora em abril. Vamos aprovar o PS no Senado primeiro, é isso? Foi o acordo, PS na Câmara e PS no Senado, para que nós votemos a 1202. E não tem os 2 GTs que o senhor falou da reforma? Não, eu não falei não, estou dizendo que nós estamos analisando para que isso não vire a regra. Nós estamos analisando se nós vamos fazer 2 relatores ou se nós vamos fazer 2 grupos de trabalho a ser conversado com os líderes partidários, bancados, para ver qual é o melhor caminho. Mas isso depois seguiria para as comissões, para sair para todas as comissões necessárias? Não necessariamente. Não necessariamente. Não tinha votado o DPVAT no Senado? Nós temos realmente necessidade de regulamentar esses assuntos da tributária. Eu penso que ainda nesse primeiro semestre, o que nas comissões não teríamos as condições de tempo necessárias. Presidente, não ter votado a DPVAT. Provavelmente a realização da sessão do Congresso hoje ainda. Eu penso que sim. Não ter votado o DPVAT no Senado pode prejudicar a sessão de hoje? Posso comentar o que é que o Senado vota e o que é que o Senado não vota. Eu acho que os temas não têm muita coisa a ver um com o outro, né? Agora, essa narrativa foi construída a partir de uma ideia de um líder do governo no Congresso do Senado. As dificuldades do Senado em votar o DPVAT, ou facilidades, eu penso que não podem interferir nessa discussão, até porque nós estamos já em maio para apreciar vetos ao orçamento que foi sancionado em fevereiro. Tá bom, gente? Vocês assistiram aí às declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, que falou, entre outros assuntos, sobre toda essa negociação que a gente abriu aqui o jornal, sobre a sessão em que serão analisados vetos presidenciais previstos agora para hoje à noite, às 19 horas, a partir das 19 horas. E confirmando o que a gente já tinha trazido aqui, as expectativas que estão correndo nos bastidores, Lira indicou ali que segue trabalhando para que pelo menos uma parte dos vetos
seja apreciada ainda hoje. Ele tem argumentado que é necessário que o governo acelere um pouco essa discussão para que isso não acabe sendo atropelado, por exemplo, pelo calendário eleitoral. Só que, como a gente trouxe aqui no começo do jornal, tem essa negociação ali, toda essa articulação correndo nos bastidores, porque o próprio Lira teria que tomar a dianteira para promover ali um adiamento pela negociação que estava correndo no governo. Jussara Soares volta para cá para trazer um pouquinho mais de contexto sobre esse tema para o assunto. Também Pedro aqui já está aqui com a gente. Jussara, um ponto importante destacado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, é o que ele considera ali um prazo, um calendário ali apertado por conta das eleições municipais. A gente sabe que lá para o meio do ano tudo para no Congresso e que por isso ele quer tirar da frente os vetos. Mas isso demonstra, claro, que ele vai bater o pé e não necessariamente facilitar a vida do governo, né? Exatamente. Ou deixar para o Pacheco o ônus ali, né, cobrança da decisão dele de adiar a sessão. Pois bem, Clarissa, acompanhando ali a coletiva do presidente da Câmara, Arthur Lira, eu achei curiosa, inclusive, quando ele fala da questão do tempo, que esse ano tem 31 de dezembro. É o 31 de dezembro antes de iniciar esse recesso branco que acontece ali por conta das eleições municipais. Então, por isso que ele faz esse destaque da preocupação que ele expôs ali de ter que dar andamento às pautas da casa que estão travando. Então, por isso que ele defende que os vetos sejam apreciados e que não haja mais um adiamento. Ele lembrou que já foi adiado 2 vezes e que isso não seria salutar. E ele chama atenção para outra coisa, que é a regulamentação da reforma tributária. E ele fala que quer que isso seja já apreciado no plenário, antes ainda do recesso do primeiro semestre. Achei até otimista da parte dele. E ele voltou a dizer ali, de manhã ele já tinha mencionado isso, de 2 propostas para essa regulamentação, né? Para avaliar esse texto do projeto da regulamentação da reforma tributária, que seriam 2 relatores ou 2 grupos de trabalhos com 6 deputados cada, para poder avaliar essa proposta que está vindo do governo, que é a regulamentação da reforma tributária. E ele também cita isso, da importância de aprovar isso logo, para não se perder aí também todo o esforço que foi feito pela aprovação da PEC da reforma tributária no final do ano passado. Agora, Pedro, ainda a respeito dos vetos presidenciais, a gente observa aí também um papel importante do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está ali fazendo aquela negociação com o ministro Rui Costa a respeito desse tema na reunião, que está em andamento, ali citada pelo próprio Arthur Lira. E há uma expectativa do governo federal de que Pacheco demonstre algum tipo de fidelidade também, né? Olha, é uma sessão do Congresso Nacional que vai decidir, deliberar sobre os vetos. Portanto, está na mão do Rodrigo Pacheco a decisão de votar hoje ou procrastinar. Como a gente já tinha comentado aqui anteriormente, o governo gostaria de jogar essa decisão para frente, para na próxima semana ou até esse limite, até esse primeiro 31 de dezembro, como disse o Arthur Lira, o presidente Lula tente reorganizar um pouco a sua base, melhorar um pouco essa relação, sobretudo no Senado. Em relação ao Arthur Lira, ficou muito claro que ele já não está mais com aquele espírito belicoso em relação ao Palácio do Planalto e ao Lula. Os dois conversaram, ele não revela, nem o presidente, o teor dessa conversa. Foi uma conversa olho no olho, um papo reto, sem interlocutores, uma conversa em que eles aparentemente acertaram os ponteiros. Nessa conversa, o presidente Lula aparentemente deixou claro para ele quais são as suas limitações e quais são as suas decisões, até onde ele pode ir. E entre essas decisões está de manter Alexandre Padilha como ministro das Relações Institucionais. E o Arthur Lira também deixou claro ali quais são as suas intenções e até onde ele pode ir. Até onde o Arthur Lira pode ir? Bom, ele demonstrou claramente, como nós já tínhamos antecipado aqui na CNN, empenho total na aprovação da reforma tributária no primeiro semestre, nesse primeiro 31 de dezembro. Essa é uma proposta importantíssima para o presidente Lula e para a equipe econômica. Essa questão dos relatores e dos grupos de trabalho, me parece, isso não é uma apuração, é uma leitura política,
que para o Arthur Lira é interessante dividir essa relatoria em vários deputados, porque com isso você contempla mais facções, mais organizações, mais correntes dentro do Congresso Nacional, o que facilita numa composição para a eleição da mesa. Então, ele ganha força política se ele colocar mais gente dentro desse processo, ele der mais protagonismo para os deputados. Ele falou em 6 deputados no grupo de trabalho. Mas não importa, o que importa é que ele está realmente decidido em aprovar a reforma tributária. No que se refere aos vetos, o Arthur Lira não quer se envolver nisso, ele está apenas repassando aquilo que é discutido no Colégio de Líderes. Até porque Arthur Lira, segundo pessoas próximas a ele, tem mostrado que continua incomodado com a desarticulação política do governo, primeiro na Câmara e agora no Senado, porque antes a reclamação era em relação ao Alexandre Padilha, mas agora não é só em relação ao Alexandre Padilha. Há um incômodo, um desconforto em relação à desarticulação política no Senado. Por que no Senado não conseguiu se construir ali um movimento nessas últimas semanas para que se mantivessem os vetos do presidente Lula em relação ao orçamento? O que aconteceu no Senado? O Senado era para ser um ambiente mais tranquilo para o governo federal e para o presidente Lula. A relação no Palácio do Planalto com o Rodrigo Pacheco é bastante boa, politicamente, em termos de Congresso Nacional e até em termos eleitorais. Então, agora, pelo que está se demonstrando aí nas últimas reuniões, deve-se votar sim o orçamento agora. A questão das saidinhas definitivamente vai ficar para frente e o governo vai ter uma derrota por vez, em vez de ter todas de uma só vez. Obrigada, Pedro. Obrigada, Jussara, pelas informações.